Ozempic, você já ouviu falar dele? Provavelmente sim, né? De 2019 para cá, quando ele apareceu aí no mercado, houve um boom muito grande, principalmente nas redes sociais, né? Na internet, sobre esse medicamento, e todo mundo ficou curioso, né? Ou todo mundo já quis ir para a farmácia louco querendo comprar. Então vamos entender um pouquinho sobre ele nesse vídeo de hoje. Fica comigo aqui até o final que você vai tirar todas as suas dúvidas em torno desse medicamento. O que ele é, para que ele serve, para quem ele é indicado, para quem não é indicado, quais os efeitos colaterais, funciona mesmo, não funciona, enfim, fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Eu sou Nise Oliveira, sou nutricionista e hoje venho te falar com a propriedade de uma profissional da saúde que trabalha nessa área, inclusive de emagrecimento. Então vamos lá, vamos entender quem é esse Ozempic. O nome dele é semaglutida, né? Mas o nome comercial é o Ozempic, que ele foi criado para ajudar no tratamento do diabetes tipo 2. A função dele, né, originalmente, ele foi formulado para isso. A indústria estava pesquisando um medicamento que fosse mais eficiente para o tratamento dos pacientes diabéticos e conseguiu aí a formulação do Ozempic. Só o que é que foi visto? Nos diabéticos que estavam usando esse medicamento, e geralmente quem é diabético tipo 2 também tem obesidade ali associada, estava acontecendo um efeito colateral de emagrecimento. Os pacientes que estavam usando o Ozempic começaram a perder peso de maneira assim, meio que extraordinária, sem fazer dieta, sem nada, começaram a perder peso. Então esse foi um dos efeitos colaterais vistos durante o tratamento com o Ozempic que chamou muita atenção do mercado, né? Afinal, já há eras, há tempos, há séculos que todo mundo procura a pílula mágica do emagrecimento. Mas será que ela é tão mágica assim para o emagrecimento? Vamos descobrir. O Ozempic, minha gente, a formulação dele ele é um análogo do GLP-1. O que é isso? Tudo que tem o nome análogo quer dizer que é semelhante, ele vai agir parecido. E o GLP-1 é um peptídeo que é produzido no nosso intestino toda vez que a gente se alimenta, principalmente ali com proteínas e gorduras. E esse é um dos motivos porque as proteínas e gorduras também têm uma função primordial de nos dar saciedade, porque eles também fazem com que, quando entra lá no intestino, com que esse peptídeo, esse GLP-1 aí seja liberado, seja produzido. Então, o Ozempic, ele é um análogo do GLP-1, ou seja, ele vai agir similarmente a esse peptídeo. E qual é a função dele? Já que ele foi inicialmente, né, feito para o tratamento de diabetes, qual foi a primeira função que foi vista desse GLP-1? Ele vai agir lá no nosso pâncreas. Quem é que produz insulina? É o pâncreas, tá? Então ele vai agir lá nas células beta-pancreáticas, porque nós temos as células alfa e as células beta. Quem produz insulina são as células beta. Quem produz o glucagon, que é o hormônio antagonista à insulina, são as células alfa. Qual é a função da insulina? Pegar a glicose que está lá no nosso sangue e levar para dentro das nossas células, né? Ele não deixa a nossa glicemia no sangue ficar elevada. Ela corre, pega a glicose e joga para dentro da célula para ser utilizada. Já o glucagon, a função dele é contrária, é justamente liberar mais glicose. Ele vai agir no nosso fígado, fazendo com que haja mais produção e liberação da glicose no nosso sangue. Então, o que é que o GLP-1 vai fazer? Ele vai agir lá nas células beta do nosso pâncreas, fazendo com que haja mais liberação de insulina, só que essa insulina não é liberada à toa, de você em jejum, por exemplo. Ela é liberada dependente de glicose, ou seja, toda vez que você se alimenta. Quando você se alimenta, você estimula isso. Então o GLP-1 vai lá atuar nas suas células, liberando insulina para captar essa glicose aí. Então ele também age aumentando a quantidade lá, a expressão das células beta, evita a morte celular dessas células beta, que são coisas que a gente vê muito em pessoas diabéticas, né? E ajuda principalmente, que é o maior efeito que a gente espera, a aumentar a sensibilidade à insulina, né? Porque o paciente diabético ele é um paciente resistente à insulina, ele produz, mas não consegue utilizar. A insulina não consegue colocar essa glicose dentro da célula, você fica resistente. Já o GLP-1 vai agir exatamente aí, aumentando essa sensibilidade à insulina. E isso é um efeito sensacional para quem é diabético. Em relação ao glucagon, como é que ele vai agir? Ele vai diminuir a secreção do glucagon lá das células alfa. Então vai diminuir a excreção, a liberação de glicose lá pelo fígado. Então é um combo maravilhoso para uma pessoa que é diabética, certo? Essa é só uma das funções do GLP-1. Então foi por isso que ele foi produzido, foi com essa intenção produzido e comercializado para os pacientes diabéticos. E outra coisa que foi vista é que ele diminui a mortalidade desses diabéticos. Então, quando a farmácia está pesquisando, criando um medicamento,
No final das contas, o que a gente quer? Que esse medicamento diminua a mortalidade que aquela patologia causa. Patologia, minha gente, é doença. Então você quer diminuir, quer que as pessoas morram menos por conta daquela doença. E foi visto isso com o Ozempic, que ele diminui a mortalidade nos diabéticos. Então é um medicamento assim muito maravilhoso. É um grande avanço aí da indústria da farmácia, né, em relação ao tratamento do diabetes tipo 2. Mas antes de entendermos a questão dos efeitos colaterais, né, quais são os efeitos colaterais que esse medicamento causa, afinal nem tudo são flores, e na farmácia, na farmacologia, nada é de graça. Tanto é que quando a gente compra qualquer remédio que seja, por mais simples, um AS que seja, vai vir com a bula, efeitos adversos. Todo medicamento tem efeito colateral. E a gente já vai chegar nele. Mas vamos entender como é que foi que esse Ozempic foi desviado assim para a questão da obesidade, né? Para tratar a obesidade e sobrepeso, para as pessoas emagrecerem. Qual é a função? Como é que esse GLP-1 age nessa questão do emagrecimento? Vamos entender agora. Além dessa função que ele tem lá no nosso pâncreas, outra coisa que esse GLP-1 faz é o seguinte. Imagina que você se alimentou, o alimento passou pelo seu esôfago, chegou no seu estômago, né? Lá o estômago começa a trabalhar nele para começar a liberar para o intestino. E essa liberação acontece aos poucos, já não é tudo de uma vez. Chegou o bolo alimentar lá no nosso estômago e tchum, já vai para o intestino. Não é aos poucos. Enquanto o intestino vai lá digerindo, ele vai liberando para o intestino. E quando esse alimento chega ali no nosso intestino, lá no nosso intestino estão quem? As nossas células que produzem o GLP-1. Ou no caso das pessoas que vão tomar o análogo aí, né? Vão tomar o Ozempic, que tem os análogos do GLP-1. E o que é que esse GLP-1 vai fazer? Vai fazer com que o seu estômago diminua esse esvaziamento gástrico. Vai avisar o estômago, vai devagar aí você vai se sentir mais cheio por mais tempo, mesmo que você coma menos alimentos. Porque qualquer pouquinho que cair lá no seu intestino, vai ter essa liberação lá do GLP-1, ele vai dizer, calma estômago, vai devagar aí, segura um pouquinho esse alimento aí. Então ele vai retardar, vai reduzir esse esvaziamento gástrico, vai ser mais lento. Que geralmente quem é que faz isso? Quando a gente come proteínas, alimentos que contêm proteínas e gorduras. Por isso que a gente fala tanto que quem quer ter saciedade tem que ter proteína nas refeições. Porque a proteína, ela é difícil de ser digerida, então ela sai mais lentamente do nosso estômago ali também. Então é isso que esse GLP-1 vai fazer, vai dizer o estômago, vai devagar aí. E outra ação que ele tem também é lá no nosso sistema nervoso central, né? Avisa nosso cérebro, tô saciada, suprime o apetite aí, então você para com a vontade de comer, você fica sem apetite, você entende, estou cheia, estou saciada. Então você recebe essa mensagem a nível cerebral e recebe essa mensagem do estômago com a sensação de estar com o estômago cheio. Então é dessa forma. Então isso faz o quê? Faz com que você coma menos, você sente menos fome, você tem menos apetite. Se você come menos, o que que acontece? Você vai estar fazendo aí um déficit calórico, você vai estar consumindo menos calorias. E qual é o princípio básico do emagrecimento? O déficit calórico. Então você vai perder peso, porque você está comendo menos, consumindo menos calorias. Então, como nem tudo são flores, né, meus amores? Quais são esses efeitos do Ozempic? Vou te falar já já. Mas antes eu queria te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Já tem muito material, já tem muita coisa aqui sobre emagrecimento e sobre vários outros temas. Tem sobre creatina, sobre pão. Enfim, tem vários vídeos aqui no canal que você pode fazer um Nisiaflix aí, tirar um final de semana e assistir um atrás do outro. Que eu te garanto que você não vai se arrepender e vai sair bem sabido daqui. Então se inscreve aqui no canal. Se você está gostando dessa explicação, está gostando desse vídeo, já deixa teu like, que ainda tem muita coisa boa pela frente, tá? Não sai agora não, porque o melhor eu deixei pro final. Então já deixa a tua curtida e compartilha aí nos teus grupos do WhatsApp, do trabalho, da família, dos amigos, dos inimigos, joga em todo lugar. Espalhe essa informação para as pessoas, que as pessoas precisam saber mais sobre essa medicação, porque ela é vendida sem prescrição médica. Você consegue comprar ela sem uma prescrição de um médico na farmácia, então isso é um perigo. Então as pessoas precisam se informar antes de tomar a decisão de se vão tomar ou não, né? Se vão fazer uso ou não. Mas vamos lá, sem mais enrolação. Primeira coisa, antes de a gente chegar nos efeitos colaterais. Por que o Ozempic ele é tão melhor do que os outros medicamentos para emagrecer que vieram antes, né? A gente sabe de vários outros medicamentos que foram até retirados e proibidos no mercado. Porque os outros medicamentos, minha gente, eles tinham um efeito de agir diretamente no nosso sistema nervoso central, causando ansiedade, síndrome do pânico. Enfim, eles agiam de uma maneira a deixar você com paranoia. Enfim, eles agiam no nosso sistema nervoso central, o que não é interessante. Os efeitos adversos dele eram muito pesados.
Então, por isso que eles foram proibidos e retirados do mercado. Já o Ozempic, ele não tem esse efeito, né? Essa questão de agir dessa forma, causando esses sintomas tão graves. Então, por isso que ele foi, inclusive, liberado o uso aqui pela Anvisa. Só que o Ozempic, ele é liberado para uso em diabéticos, tá? Quem é o que é utilizado para emagrecimento, que vai chegar, acho que no Brasil, agora em 2024, tá? Para chegar agora no segundo semestre, mas acho que ainda não chegou. É o Wegovy, tô vendo ali o nome para não esquecer. Wegovy é a mesma coisa, tá? Do Ozempic, só que ele é utilizado diretamente para obesidade, para sobrepeso, para emagrecimento. Já o Ozempic é o nome comercial do que é usado para o tratamento do diabetes, mas as pessoas usam para emagrecimento. Tanto é que faltou essa medicação em vários países aí para os diabéticos, né, que estavam fazendo uso, que precisam de fato do Ozempic, só que como ele é vendido sem receita, tava a galera, viu a questão do emagrecimento, é que consegue emagrecer, tava comprando aí a rodo e faltou para quem realmente precisava da medicação. E isso é muito perigoso, minha gente. Fora que não é uma medicação barata, tá? O Ozempic é caro e essa nova formulação que vai chegar, o Wegovy, vai ser mais caro ainda. Então não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Mas vamos entender. Então você entendeu agora que ele foi liberado por isso. Em relação ao Saxenda, por exemplo, que é o que veio antes dele e que também é um análogo do GLP-1, né? Só que não é a semaglutida, é outra formulação, é ligaglutida, alguma coisa, liraglutida, eu acho o nome. Mas também é um análogo do GLP-1. Qual a diferença? Porque o Ozempic, minha gente, ele age exatamente na nossa fome hedônica. O que é a fome hedônica? É aquela vontade de comer, não é a fome real. É aquela vontade que você tem de comer pizza, comer chocolate, enfim, comer esses alimentos, mas que não é por fome, não é por fome real, é um desejo, é uma vontade. Então o Ozempic, ele age exatamente ali, o que o Saxenda não fazia, por exemplo, apesar de também ter a mesma princípio ativo, assim, ser um análogo do GLP-1 também, tá? Então essa já é uma melhora aí, porque cada vez a indústria vai melhorando o medicamento, né? E o Saxenda, ele era usado de fato para o sobrepeso, né? Nem a obesidade, era sobrepeso, e ele também a dose era todos os dias, você aplicava a injeçãozinha todos os dias. O Ozempic, são doses semanais, você toma semanalmente, só uma vez na semana, tá? São algumas diferenças aí. Mas enfim, então cada vez que aparece o medicamento, ele vai ser mais moderno, mais tecnológico, mais seguro, né? Porque existem vários testes que são feitos antes de ser vendido para a população. Já tem vários estudos aí em cima disso. Mas vamos lá, vamos entender. Falei da diferença, agora vamos chegar assim nos efeitos colaterais. Qual é o primeiro efeito colateral de quem toma Ozempic, né? De todos os estudos que eu li antes de vir gravar esse vídeo, que a Nutri vai estudar, né? Para não estar falando besteira aqui. Então, o grande efeito colateral são as náuseas, o enjoo, que pode ser muito, muito severo, muito forte. A ponto de você, por exemplo, não conseguir dormir. E se você não consegue dormir, se você tem insônia, a gente sabe que o sono é a base, é o pilar da nossa saúde, de qualquer coisa na nossa vida. Se você não dorme bem, tudo dá errado na sua vida. Então, minha gente, se você tem enjoo a ponto de não conseguir dormir e ter insônia, isso vai prejudicar várias outras coisas aí na sua saúde, né? Então você vai fazer o quê? Vai terminar ficando dependente de medicação para dormir. Só que o Ozempic ou o Wegovy que você for usar, enfim, o medicamento que você use aí, você não vai usar para a vida inteira, né? Vai chegar um momento que você vai ter que retirar esse medicamento. Não fica para sempre, você não pode usar para sempre porque você pode criar resistência lá na frente ao GLP-1. Então vai ser retirado e quando for retirado, você já está com a insônia instalada e você já está principalmente dependente do remédio para dormir. Aí veja o tamanho do problema que foi causado, né? Esse é um deles. E por causa desse enjoo, o que acontece? Você fica sem fome, mesmo comendo um pouquinho, você já tô cheio, não consegue comer mais. Só que você come muito, muito, muito pouco e aí é o grande problema. Minha gente, quando a gente não se alimenta da quantidade necessária, né, você não vai conseguir, por exemplo, treinar, você não vai conseguir principalmente ingerir a quantidade de proteína necessária, o suficiente para você ter boa saúde, porque a proteína não só é pra gente criar músculo, não, minha gente. A proteína, ela tá no nosso sistema imunológico. Então, se você não consegue consumir proteína, porque é o primeiro macronutriente que as pessoas que tomam Ozempic ficam enjoadas. Por quê? A proteína é de difícil digestão. A pessoa olha para uma carne, olha para o frango, não desce. Olha para o peixe, não desce. O ovo, ai meu Deus, não consigo. Mas se colocar, por exemplo, um pedaço de pão, um chocolate, você consegue comer tranquilamente. Porque o carboidrato, principalmente carboidrato simples, a gente digere mais fácil, digere mais rápido, não pesa tanto. Diferente de uma proteína
Então, quem está tomando Ozempic geralmente fica rejeitando a proteína e é um grande problema. Porque não vai ser só questão de perder massa muscular, que já é, só isso aí já deveria abrir um grande alerta aí para as pessoas. Mas não é só isso. Você vai ter problema no sistema imunológico, porque você não vai ter proteína suficiente. Nosso sistema imunológico é formado por proteínas. Você não vai ter neurotransmissores suficientes, porque eles são feitos de proteínas. Então você não vai ter bom humor, você não vai ter bem-estar, você vai se sentir cansado, sem energia. Se você está comendo pouco, você fica sem energia. Então são vários efeitos colaterais e esse é um dos principais problemas dele, tá? Em relação principalmente a esse baixo consumo proteico. Então o cabelo começa a cair sem proteína, cabelo não sustenta, unha fica fraca, sem proteína, unha fica fraca. Então, minha gente, esse é um problema que tem que ser tratado. Por isso que é de suma importância quem está fazendo o tratamento usando a Ozempic, principalmente, por favor, com recomendação médica, que você não tem da sua cabeça comprar lá na farmácia, porque aí é que ferrou tudo mesmo. Porque você vai querer tomar qualquer doses altas e aí o efeito colateral vai vir lá em cima, muito pior do que quem já está com acompanhamento. Então vá no seu endocrinologista, quem passa a medicação, nós nutricionistas não passamos, tá? Tem que ser o médico, o endocrinologista. Se ele vê que é necessário, vai passar a medicação para você, você vai para o nutricionista para passar essa dieta para você conseguir, de forma que você consiga ingerir a quantidade de proteína necessária. Provavelmente você não vai conseguir isso através dos alimentos, exatamente por causa dessa náusea, desse enjoo, dessa sensação de saciedade que esse medicamento dá. Então você vai ter que lançar mão de quê? De proteína líquida, né? Do whey protein, um colágeno da vida de um whey protein, seja vegano, seja o whey normal, aminoácidos, enfim, você vai ter que tomar proteína de alguma forma para suprir essa necessidade, para não ter esse problema. Então, eu acho o Ozempic, ele maravilhoso para o diabetes. Ele pode ser, sim, ajudar muito na questão do sobrepeso e obesidade, principalmente para quem é indicado. Para pessoas que não conseguem controlar sua fome. Não é para todo mundo. Eu, por exemplo, estou no processo de emagrecimento, né? Quem está aqui no canal já há mais tempo está acompanhando esse processo. A última vez que eu me pesei foi no início agora de julho, dia 4 de julho. Hoje é dia 28 de julho, eu acho. Enfim, eu me pesei no dia 4, já tinha perdido 16 quilos, sem medicação nenhuma, apenas com alimentação saudável e atividade física. Já eliminei 16 quilos. Então, eu não tenho problemas comportamentais de compulsão alimentar, eu não consigo me controlar diante de um alimento. Então, pra mim, eu consegui fazer dessa forma, sem precisar da ajuda do medicamento. Mas tem pessoas que não conseguem, tá tudo bem, porque a fome, né, tem várias vertentes. Depois pode fazer um vídeo só sobre fome. Mas a fome, ela vem de várias maneiras, por conta de várias coisas, de vivência que você teve na vida, enfim. Então, se você tem esse problema de, eu não consigo seguir uma dieta de forma nenhuma, eu não consigo controlar a minha fome, eu não sei o que é saciedade há muito tempo, eu não consigo parar de comer, eu tento passar uma semana e não consigo. Então, esse medicamento foi feito para você também, né? Vai ajudar, mas você tem que entender que ele não vai fazer tudo só, até porque o Ozempic em si, o análogo do GLP-1, ele não vai te fazer emagrecer. O que vai te fazer emagrecer é você ficar sem fome, né? Essa sensação de saciedade que você vai ter o tempo inteiro, que vai te fazer perder peso porque você está comendo pouco. Mas ele não vai aumentar teu metabolismo, ele não vai queimar tua gordura, ele não vai agir dessa forma para te fazer emagrecer. Ele vai suprimir a sua fome e aumentar a sua saciedade, que você automaticamente vai comer pouco porque você não vai conseguir comer porque vai se sentir sempre cheio, tá? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse acompanhamento com o nutricionista para você ter todos os nutrientes que você precisa enquanto você está em uso do medicamento. Por quê? Vai chegar um momento que esse medicamento vai ter que ser retirado. E quando ele for retirado, se você fez tudo, aí banda voou, sem acompanhamento com o nutricionista, você vai reganhar, a chance de você reganhar o peso que você perdeu durante o tratamento, ou ganhar até mais, é enorme, é muito grande. Por quê, minha gente? Porque você vai retornar aos seus hábitos antigos. A fome que você não tinha quando estava usando o medicamento vai vir dobrada depois. Então a chance de você perder seu resultado é enorme. Já quando você está com acompanhamento com o nutricionista, que você, junto com o uso do medicamento, teve a mudança de hábito, aproveitou. Eu não estou sentindo fome. Maravilhoso, veja que coisa maravilhosa. Então agora eu consigo seguir a dieta. Por quê? Eu não estou com aquela sensação de fome o tempo todo, aquela vontade de comer o tempo inteiro. Lembra a fome hedônica que eu falei? Aquela vontade de comer o tempo inteiro que me atrapalhava tanto quando eu tentava fazer uma dieta. Isso está sob controle. Então agora é a hora de você mudar seus hábitos. Aproveita que você não tem mais esse problema que era o que te impedia de seguir uma dieta e segue a dieta direitinho e vai treinar.
Até para você ter energia para fazer um treino, você tem que se alimentar bem. E o nutricionista, sabendo que você está em uso dessa medicação, vai saber manejar junto com você a forma que você vai se alimentar, para você não ter tantos efeitos, que você consiga de fato comer, que você consiga de fato suprir suas necessidades de tudo que você precisa, para ter saúde, ter um emagrecimento legal, ter essa mudança de hábitos durante os medicamentos, para que quando o medicamento seja retirado, esses hábitos bons, tanto de atividade física quanto de alimentação, já estejam implantados em você a ponto que você vá continuar depois que a medicação for retirada. Então a chance de você continuar perdendo peso depois de tirar o medicamento e ter sucesso aí no seu tratamento de obesidade e sobrepeso vai ser enorme, vai ser maravilhosa. É dessa forma que a gente tem que enxergar os medicamentos. Eu, inclusive, fiz um Reels uma vez lá no meu Instagram falando sobre medicamentos, falando exatamente isso. Você tem que ver eles como... Eu dei até o exemplo da bicicleta, né? Quando a gente usa as rodinhas ali para apoiar, já que a gente não sabe se equilibrar ainda. Então é dessa forma, já que você não tem controle da sua fome ainda, você sabe que não consegue sozinho, sem essa ajuda, não tem problema eu colocar as rodinhas na bicicleta, ou seja, não tem problema você entrar com a medicação. Só que você não vai poder andar de bicicleta com rodinhas o resto da vida. A mesma forma, você não vai poder continuar com a medicação o resto da vida. Vai ter um momento que vai ter que retirar essas rodinhas. E nesse momento você já vai ter que ter aprendido a se equilibrar. Então é exatamente isso com o Ozempic. Quando ele for retirado, você já vai ter que ter aprendido a se alimentar de forma saudável e a gostar de fazer atividade física. Ele vai te ajudar nisso porque você vai estar sem fome. Que se esse é o seu grande problema no quesito emagrecimento. Entende? Então não é tomar o Ozempic e a banda voou aí sem fazer acompanhamento nutricional. Quando bater a fome, por quê? Quando bater a fome você não vai querer comer proteína, não vai querer comer nada que seja substancialmente nutritivo. Vai querer algo que seja de rápida absorção, porque qualquer coisinha ele deixa cheio. Então vou comer um chocolatinho aqui, vou comer beliscar um pãozinho aqui. Então você vai comer basicamente carboidrato, tá? E lembra que a gente tá aí no tratamento também, porque ele já é usado principalmente para quem tem resistência à insulina, né? Obesos que tem resistência à insulina. Então, se você tá no tratamento de resistência à insulina, não é para você estar se empanturrando de carboidrato, né? Porque quando o medicamento sair, vai vir todo o efeito rebote. Então, tenham cuidado com isso, tenham muito cuidado. Aproveite para mudar o seu comportamento enquanto está em uso do medicamento, que aí a chance de você ter sucesso no final vai ser muito grande. Mas não faça da sua cabeça, não faça sem acompanhamento, porque pode dar muito, muito errado, tá? Então, não sou nem contra nem a favor. Acho que tem as indicações. Tem quem, de fato, precise utilizar a medicação, que vai ajudar bastante, mas essa pessoa tem que ter consciência que isso vai ser uma ajuda para ela fazer o que ela não consegue fazer sozinha, que no final das contas ela vai ter que fazer isso, que é mudar os hábitos de vida dela por hábitos mais saudáveis, tanto da alimentação quanto da atividade física. Se você não consegue fazer isso sozinho no início, usa a ajuda do medicamento, mas saiba que não vai ser para sempre. E vai ter uma hora que você vai ter que andar sozinho. E nessa hora de andar sozinho, você já vai ter que estar sabendo o que fazer, para não ter o problema do reganho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso falar para vocês. Em relação à hipoglicemia, assim, ao ter feito, né, que falaram muito sobre hipoglicemia, ele não causa a hipoglicemia diretamente, gente. Tanto é que essa secreção de insulina aumentada, ele só faz no momento que tem glicose disponível, no momento que você se alimenta. Não é quando você está em jejum. Mas em pacientes diabéticos que usam outros medicamentos junto, ali, estou tomando Ozempic, mas também estou tomando metformina, aí sim você tem uma chance de ter um quadro de hipoglicemia. Isso pode ser grave. Então cuidado se você toma medicamento já para controlar o diabetes. Então tem que ter acompanhamento com o médico, certo? Mas se você tomar só Ozempic sem nenhum outro medicamento para diabetes, então não vai ter problema com hipoglicemia, tá? Isso já foi muito bem visto nos estudos. Então não tem problema com isso. Reganho de peso a gente falou. Há outro problema também, outro efeito colateral, problemas intestinais, né? Tanto para constipação quanto para diarreia. Porque você está comendo pouco, provavelmente você não está conseguindo comer vegetais, né? A saladinha, as verduras, porque a fibra também tem essa questão da saciedade, tanto igual a proteína, né? A gordura também dá uma sensação maior de saciedade, então você não vai provavelmente estar conseguindo comer na quantidade suficiente. Então, seu intestino pode dar uma travada, então tenha cuidado nisso. Por isso, mais uma vez, eu reforço que você precisa ter acompanhamento da nutricionista ali junto com você. Outro problema, desidratação. Sim, você pode ter desidratação porque você pode ficar enjoado a ponto de não conseguir tomar água. Veja que problema sério, grave que é a desidratação. Então, cuidado com isso também, tá? Tendo acompanhamento do seu médico que passou a medicação e do nutricionista para acompanhar toda essa sua questão aí da parte alimentar, vai ser show, o seu tratamento vai ser sucesso, vai ser super bem-vindo aí o uso da medicação, claro, desde que você tenha indicação, como eu falei, não é pra todo mundo, nada é pra todo mundo, certo?
Então pensem nisso, com cuidado, com carinho, e não façam nada sem indicação médica, minha gente. Não vão sair por aí comprando só porque eu vi que minha vizinha fez e deu certo, eu vou fazer também. Não faça, porque tem as dosagens, tem o modo de tomar, enfim. Vá para o médico, converse com o seu médico, veja se você tem de fato indicação e vá para a sua nutricionista também para alinhar essa sua alimentação junto com essa medicação. Aí vai ser show de bola. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se ficou, se resta ainda alguma dúvida em relação ao Ozempic, se você usa o Ozempic ou já usou o Ozempic e quiser deixar seu relato aqui nos comentários, pode deixar para todo mundo ver, para ajudar outras pessoas. Eu quero ler também, tá? Eu quero ver aí como foi os efeitos em você, quais foram os efeitos que você teve, como foi que você se sentiu. Deixa aqui nos comentários pra gente ver. Eu vou deixar aqui linkado no card aqui, agora no final do vídeo, o vídeo que eu fiz sobre quando eu tinha perdido 12 quilos. Já perdi 16, tá? Mas esse vídeo aí foi bombou aqui no canal. Foi o vídeo que os hábitos que mudaram o meu corpo, né? Aquilo que eu fiz durante aqueles meses que me fizeram perder 12 quilos sem uso de medicação. Então vou deixar aqui pra você se inspirar e pensar direitinho se você de fato precisa desse apoio do medicamento ou não, tá? Eu vou fazer o próximo vídeo desse de perda de peso quando eu atingir meu objetivo. Tô chegando lá. Quando eu chegar lá, vocês vão ver outro vídeo desse. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.